aqui continuando, né, um assunto muito importante. E agora o tema é TDAH. E eu estou com uma professora especialista aqui, professora e doutora em educação, a doutora Érica Aragão. Mas você que está aí, eu queria muito que nesse momento você não pudesse esquecer de, sabe o quê? Curtir. Comentar, eu preciso que você comente, porque às vezes o seu comentário vai enriquecer aqui toda nessa conversa para ajudar outras pessoas. Então, comenta que se você tiver alguma dúvida, a gente vai estar respondendo para você. São muitos assuntos pertinentes, o autismo, o TDAH, a educação. Então, você que tem alguma dúvida, comenta aí, ó. Pode falar com a gente, olha, e compartilhe. Gostou do material? Fala assim, poxa, gostei do que a doutora Érica falou? Vou lá comentar e vou compartilhar. Olha, dê um joinha aí, ó. Se inscreva aí no nosso canal, a gente precisa de você. Bom, a gente vai continuar falando do TDAH. E eu, como uma mãe neurodivergente, eu tenho um depoimento para fazer, mas eu quero que a doutora explique um pouquinho aqui para você o que é o TDAH, doutora. Olá, pessoal, mais uma vez estamos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora doutora Érica Aragão e vou tentar aqui contribuir um pouquinho com a experiência e a reflexão e a experiência que a Márcia vive como uma mãe atípica, né? Ela tem uma filha que tem TDAH e foi diagnosticada aos 8 anos de idade, certo, Márcia? Sim, foi aos 8 anos. E o que é o TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno do neurodesenvolvimento em que o lóbulo frontal, né, ele regula a parte das funções executivas e nesse processamento a gente tem muitas vezes uma descarga dos neurotransmissores que são necessários para o funcionamento das funções executivas e uma dessas substâncias é a dopamina, né? Então o TDAH tem uma baixa de dopamina, né, uma disfunção nesse processamento. E isso impacta e gera vários sintomas, né? E muitas vezes o TDAH vem também com comorbidades como transtorno de ansiedade generalizada e depressão, principalmente quando não diagnosticado e tratado logo cedo. E aí, Márcia, isso impacta muito na vida escolar, acadêmica, social da pessoa. É um impacto e um sofrimento muito grande. Não é um transtorno que é só engraçado, como as pessoas acham, né? Ah, o TDAH é aquela pessoa engraçadona, desastrada, distraída, que sai derrubando tudo. É só isso, acha que é só isso. Não é, tá? Ele pode ter a predominância da hiperatividade ou da desatenção, ou os dois ao mesmo tempo. Eu mesmo tenho as duas características, né? A hiperatividade, que minha é muito mais mental, né? Quando criança geralmente é muito expressa no corpo, nos movimentos, né? E a desatenção, tá? Então, além disso, essa hiperatividade gera uma exaustão num nível que não é normal, não é comum, né? Eu, quando era criança, eu acho que eu já nasci cansada. Eu já vivia cansada, tem muita desregulação no sono. Muita. Eu, quando estava em ambientes que tinha muito estímulo, né? Porque isso também incomoda algumas pessoas TDAH, assim como o autista, né? Eu ficava extremamente exausta. Eu ia para aniversário, eu ficava um tempo no aniversário, depois eu me abaixava, como diz minha mãe, me acocorava, segurava nas pernas dela e falava, bora embora. Até hoje ela lembra disso. Porque eu já não aguentava mais aquilo, eu estava exausta, né? A minha capacidade de estar ali recebendo tantos estímulos já tinha sido esgotada, porque o meu nível de dopamina já estava baixo. Como a gente percebe os estímulos, né, de forma muito intensa, o TDAH e o autista também, né? Costuma ter essa hipersensibilidade, a gente entra numa exaustão. Nosso cérebro, a nossa mente, ela funciona de uma forma bastante diferente. Verdade. E aí isso gera, muitas vezes, esse cansaço, essa exaustão, problemas de sono e ansiedade e depressão. Fala um pouquinho, Márcia, eu tô vendo como isso é que tudo, foi ela tá a sua falando, eu tô vendo experiência isso com a tudo. sua filha? Tudo que ela tá falando, gente, eu tô imaginando o que eu vivi e o que eu vivo, tá, gente? Porque isso precisa ser tratado, não é uma coisa que, não, nunca mais, não é assim, né? É um transtorno, né? Não é uma doença, mas é um transtorno. Esse transtorno, ele existe e claro que a gente pode diminuir os impactos de acordo com o tratamento, é óbvio.
Não, eu percebi, doutora, a minha filha estudou num colégio muito bom, né, aqui na Zona Norte, mas ele era um colégio que exigia muito. E quando às vezes você se sente muito pressionado, né, alguma coisa vai fazer assim, com que a pessoa não consiga ficar regulada. Era o que acontecia com a minha filha. E aí ela estava tendo um baixo desempenho de uma determinada matéria, eu acho que geralmente deve ser matemática, né? O meu foi matemática. Matemática. Ela estava tendo um baixo desempenho. E um certo dia eu fui pentear, porque com uma menina de 8 anos, ela um pouco mais autônoma, mas já como ela tinha os cabelões assim, caracolados, né? Eu fui pentear os cabelos e eu percebi que a parte de trás dela estava pequenininha. E eu perguntei para ela, você cortou o cabelo aqui atrás? Aí ela falou assim, não, eu arranquei. Ela tinha tanta ansiedade, doutora, que ela arrancava os cabelos. E aí eu perguntei, mas por que você está fazendo isso? Quando eu estou fazendo a prova e eu vejo todo mundo sair, eu fico nervosa e começo a arrancar. E eu não consigo mais me concentrar. Isso é possível, doutora, com TDAH? Muito possível, é uma situação bastante frustrante para o TDAH, porque a pessoa estuda, muitas vezes ela adquire aquele conhecimento, ela se esforça para se concentrar, para ler, para estudar, ela até aprende, né? Porque tem muitos TDAHs que têm até facilidade, assim, se for um tema que agrade muito a ele, que gere mais descarga de dopamina, né? Sim, ele sim. vai aprender muito sobre aquele tema ali. Só que na hora da prova é um momento de pressão, como você falou. E tem um tempo determinado para você fazer a prova, né? E quando você percebe que você está fazendo uma prova, que aquele tempo que você tem para fazer aquela prova está acabando, o TDAH entra muitas vezes numa descarga de adrenalina muito grande, de ansiedade, né? E isso atrapalha completamente o foco, a concentração da pessoa. Dali ele dispersou e a tendência é que ele não consiga mais realizar aquela prova. Márcia, eu tinha sempre diarreia no dia da prova. Gente, eu vomitava. Minha mãe pediu para ela arrancava os cabelos, a minha filha. Eu tinha todos esses sintomas, mas eu não sabia que era TDAH. Eu vim receber o diagnóstico depois de adulta. Depois que eu fiz a pós-graduação, isso já há alguns... acho que 8 anos aí atrás, em psicopedagogia, 8 ou mais. Eu fiquei muito desconfiada, né? Eu já percebi que eu era diferente, né? E aí eu falei assim, olha, eu tenho TDAH. Mas você acredita que eu, durante muito tempo, posterguei a minha ida a um psiquiatra para poder conseguir receber esse diagnóstico? Ele é bem recente na minha vida, o diagnóstico fechado. Apesar de eu mesma já ter identificado que eu tinha TDAH. Eu recebi diagnóstico de transtorno de ansiedade, de depressão, que eu tinha, de fato, que veio como comorbidade, e impossíveis até outros transtornos que estavam sendo pesquisados, mas nunca o de TDAH, até que um dia eu consegui. Eu me achei. Eu tive a sorte de, no caso, eu era casada com uma pessoa da parte da área médica, né? E aí nós fomos ao especialista. Porque eu percebi, eu fui à escola, né? E percebi que ela estava tirando notas muito baixas e que era aquilo que você acabou de falar, doutora. Ela estudava comigo, sabia, quando chegava na hora da prova não conseguia. Ou tem branco. Dá um branco, né? Já aconteceu isso com você? Dá um branco? Já aconteceu isso com você? Então, acontecia isso. E aí nós levamos. Aí quando eu fui a um neurologista, quando ele começou a conversar com ela, ele percebeu que ela realmente, ele já tinha, né, doutora? Todo um histórico escolar de ansiedade. E aí ele percebeu que ela tinha realmente o TDAH. E ali ele começou o tratamento. E olha, eu tô falando, hoje, a minha filha, ela tem 21 anos. Eu tô falando quando ela tinha 8 anos. Há mais de 10 anos, tomar um remédio numa idade como 8 anos era, para mim, eu vou falar para você, que para mim, eu não sei, assim, como hoje a gente entende que é necessário, mas foi muito difícil, porque era um remédio controlado e que ia trazer uma concentração maior, mas o meu medo era o quê? De uma dependência, né, da medicação, e eu tinha muito medo disso, mas era necessário. E eu fiquei com muito medo, né, porque uma mãe que não tinha, eu comecei a estudar mais sobre o assunto e é importante que você... eu sei que muitas mães pesquisam, mães de crianças com
transtorno espectro autista, mães com TDAH pesquisam. Hoje a gente tem esse acesso, mas antes não tinha esse acesso. E aí eu comecei a pesquisar mais. E um remédio que muita gente toma, né, quando tem, eu pesquisei sobre esse remédio, fiquei com medo. Será que a minha filha vai ficar dependente disso? Gente, quando ela começou a tomar esse remédio, começou uma dose maior, ela melhorou. Significativamente, né, Márcia? Tipo assim, ela saiu. Vamos colocar de 1 a 10, assim, que é importante falar isso pra você. Tipo assim, uma nota 3 que ela tirava, ela tirou 9. Gente, como é isso, doutora? Explica pra mim aí, um pouquinho, fala. Me parece muitas vezes que toda pessoa que tem um transtorno do neurodesenvolvimento vai ter uma dificuldade de aprendizagem. Muitas vezes tem porque a escola não é um ambiente adequado para essas pessoas. Então, elas não têm um suporte adequado, elas não têm uma prova adaptada, elas não têm um tempo de prova aumentado. Aí, de fato, ela desenvolve um problema de aprendizagem, porque as condições que o ambiente oferece não são adequadas para as necessidades dessa pessoa. A partir do momento que a pessoa tem um acompanhamento, que ela toma uma medicação ou faz algum outro tipo de tratamento que não seja especificamente uma medicação alopática, porque depende, há casos e casos, né? Claro. E aí ela tem todo esse suporte, ela consegue desenvolver muito bem as habilidades dela, as potencialidades. Então, nem todo TDAH tem uma capacidade reduzida de aprender, mas ele sim tem uma dificuldade por conta do foco, né? Quando a gente não tem foco, um tempo de concentração adequado, a gente não consegue muitas vezes reter aquela informação, processar da maneira adequada, né? E aí a gente muitas vezes deixa aquela informação dispersa, solta, não retém na memória. Então o problema do TDAH é que ele não é que ele não consegue entender as coisas. Essa pessoa nunca consegue entender. É porque o processamento dele da função é diferente. Então, precisa de recursos diferentes, estratégias diferentes, comunicação mais objetiva, mais clara. Você fica falando muito tempo, professor, isso. A pessoa vai dispersar. Eu sei, eu fazia adaptada. isso o tempo inteiro, né? Ficava ali desenhando no caderno. Aí o passarinho passava, eu me distraía. Fechando, né? As bolinhas, né? Minha filha ficava, as provas da minha filha eram todas onde tinha lá, e todas cheias de bolinhas, assim, tipo assim, realmente desfocava muito. E eu percebi que ela melhorou o desempenho escolar, é claro, como você falou, o ambiente escolar. Então, a importância do ambiente escolar acolhedor, da adaptação, da prova adaptada, do lugar adequado, isso é muito importante falar. Porque às vezes tem pessoas, isso é frescura. Não é frescura. Eu vivi isso na pele. Minha filha estudava, mas quando chegava na hora, ela não conseguia. Eu estudava com ela, eu até aprendi matemática, entendeu? Eu estudava com ela. Então, olha só, coisa que é difícil, entendeu? Professora de português. E quando ela chegava, me deixava frustrada. Frustrada, porque eu chegava e ela também ficava frustrada. E aí, infelizmente, o que a doutora e professora acabou de falar, pode ocasionar outros tipos de distúrbio. No caso, minha filha teve depressão. E ansiedade, teve depressão. Por quê? Porque, de repente, eu não conseguia enxergar aquilo que estava acontecendo ao redor. E a importância de a gente estar acompanhando de perto, como a gente está conversando aqui, porque antes não tinha tanto esse foco, parecia que era isolado. Talvez outras crianças até tivessem, mas parecia que a minha filha era isolada ali. Sim. Então, ela mesmo se sentia, eu tinha que fazer prova no outro ambiente, mas ninguém... Como é que vão entender isso? Porque naquela época, hoje, eu creio que hoje a sociedade está falando mais a esse respeito. Mas, assim, eu tive essa dificuldade e eu falo para vocês até hoje. Até hoje, a minha filha toma medicamento. E se ela não tomar esse medicamento, com certeza, lá em casa vai queimar muito arroz. Já queima, né? Vai queimar mais ainda. As luzes da casa vão ficar todas acesas. Os sapatos vão ser perdidos. Exatamente. As meias. As chaves, os celulares. As chaves, os celulares. Às vezes ela tá com... Isso é todo dia, toda hora, gente. Todo dia, toda hora, gente. Às vezes o óculos está no rosto.
Cadê Como meu aconteceu óculos? comigo hoje. Cadê meu óculos? Então, 15 minutos procurando o óculos. E eu tava aqui, ó, não tava, doutora? Olha, isso que a Márcia está falando é muito importante. A gente está rindo, né? Porque é um momento também de descontração aqui, mas isso causa um prejuízo muito grande na vida da pessoa TDAH. E um dos critérios para o diagnóstico é justamente isso. Com que frequência isso acontece, se vem acontecendo desde a infância, em todas as fases da vida, em diversos contextos, e quais prejuízos essa pessoa tem. Porque as pessoas falam assim, agora todo mundo é TDAH e autista, virou moda. Gente, virou moda não. Virou moda porque as pessoas que ficam inventando a moda, as pessoas ficam se autolaudando, ficam se diagnosticando. Precisa, né, de um... Não façam isso, gente. Não é brincadeira lidar com esses transtornos. Então fica a pessoa falando, eu também tenho TDAH, eu também sou autista. Só porque tem um traço, uma característica. Não é assim. Então vamos pensar o seguinte, eu acho que todo mundo já teve uma dor de cabeça na vida, né, Márcia? Sim, então, quem não já teve uma dorzinha de cabeça? Se você tem uma dor de cabeça de vez em quando, você já pode chegar e se diagnosticar, sei lá, com um aneurisma ou com um problema que tem a ver com um cefaleia. Cefaleia, Isso. Você já vai se autodiagnosticar só porque você tem dor de cabeça? Geralmente não, né? Mas aí se você tem um comportamento às vezes distraído, desatento, você já vai logo falando que você é TDAH. Não é assim. Sem laudo, sem nada, Exatamente. sem nenhum especialista. Não, gente, você não é TDAH porque você esqueceu a chave, você esqueceu uma vez ou outra no celular. Até porque hoje em dia a gente tem um mundo com muita informação, muito estímulo. São comportamentos repetitivos, como a doutora falou. E que prejudicam. E isso que eu tô falando para vocês prejudicava minha filha. Hoje ela no caso, ela tem um acompanhamento com psiquiatra, neurologista, psicólogo também. E quando estava, hoje ela está em outro patamar, não está mais na escola, no caso regular, mas quando estava, ela também tinha um acompanhamento psicopedagógico. Então, a importância, mas eu não tenho esse acesso. Olha, a gente pode buscar. É por isso que a gente luta por políticas públicas que deem acesso a todas as crianças, inclusive as que têm TDAH, as que têm autismo e aquelas que precisam. É Exatamente, isso? Márcia, você trouxe um ponto muito importante, né? O suporte que essas crianças precisam, não só da escola, mas dos profissionais de saúde, da família, que esses profissionais também se capacitem para compreender melhor esses transtornos do neurodesenvolvimento. Ainda existem currículos que estão muito atrasados quanto a essas questões. Sim. Isso é muito recente ainda, né? É verdade. Eu me lembro quando eu fiz minha licenciatura e meu bacharelado em letras na época, eu estudei muito pouco sobre isso. Quando eu fui fazer a pós em psicopedagogia e agora fazendo neuropsicopedagogia, que eu fui ampliando o meu conhecimento sobre isso. E a experiência, né, de vida também. E o laudo que eu recebi, né? Eu também tenho um sobrinho também que é TEA e TDAH também. Então isso vai criando uma consciência na gente. Esses transtornos, eles vêm com comorbidades, como a Márcia falou, né? A filha dela teve transtorno de ansiedade generalizada, teve depressão. Infelizmente, o TDAH e o autista, principalmente o TDAH, né, tem estudos que apontam que eles são pessoas que têm uma propensão muito grande a cometerem suicídio. Sim. Então é muito sério. É muito sério. Não é só engraçado não o TDAH, tá, gente? Os micos que a gente paga, que eu sei que a gente paga muito. É sério, mas gente, é uma coisa muito séria. Até porque esses esquecimentos que a gente tem, essas distrações, às vezes são num contexto em que a gente precisa, a gente é cobrado socialmente, né? Então, por exemplo, esquecer uma questão que é fundamental no seu trabalho, né? Uma coisa que você tem que fazer, ou um compromisso que você tem, te causa um prejuízo. Isso não é engraçado. Né? Pode causar uma demissão. Exatamente. Você pode Os ficar TDAHs também, eles têm maior propensão a sofrerem acidentes, porque tem a questão da percepção, além da distração, esbarra, a percepção sensorial também, a percepção do espaço. Então, sofrem também mais acidentes. Inclusive, só não sei se é verdade, e aí como não é nada científico... Deixa eu falar sobre isso. Minha filha tomou 4 medicamentos porque errou. Ela simplesmente errou. Ela tem a gente comete muitos erros. Uma caixinha ela pegou aquela caixinha e pensou, gente, e o medicamento era pro coração. E ela, a gente teve que levar para o médico, porque ela podia até ter morrido por conta da distração. Sabe? Não é uma distração qualquer. Não é uma distração qualquer. É uma distração por conta do TDAH. Exato. E é isso que as pessoas têm que entender. Isso é coisa da tua época. Não, gente, não é assim. A gente tem que ter esse olhar que é um transtorno e ele precisa ser tratado.
Então, a importância de levar ao médico, de ter um acompanhamento pedagógico dentro da escola, isso tudo que a gente está falando sobre tudo, a saúde, a família e a educação, que a gente Esse começou. tripé. É o tripé. É um tripé fundamental. Essas crianças, esses jovens, principalmente na adolescência, né, para o TDAH é muito complicado, porque é uma fase em que a gente quer estar socializando, a gente precisa, né, uma fase em que o adolescente ele desenvolve um grupo, né, uma identidade com um grupo, ele se afasta um pouco da família para poder estabelecer e perceber quem ele é, né, para chegar à vida adulta. E aí, para o TDAH, essa é uma fase muito arriscada. Por quê? Porque ele pode se envolver com grupos de pessoas que têm vícios, né, que vão levar ele a viver determinadas situações que vão gerar prazer. Né? E eu sei disso. Exatamente. Então, é uma tendência muito grande também a se viciar, né? Não só comportamentos viciosos, mas vício mesmo em droga, química, né? É uma questão até que está mexendo com você, né, Márcia? Isso é um assunto para depois. Para um outro podcast. Mas olha, fica atento. Doutora Érica Aragão está aqui contribuindo para essa informação, para você, para mim, para todas nós que estamos aqui assistindo, e de suma importância. Eu sei que existem centenas de milhares de mães que têm esses filhos, ou até mesmo têm esse diagnóstico também, e a importância de a gente identificar. Eu identifiquei na minha filha com 8 anos. A doutora falou que ela identificou tarde, né, doutora? Bem tarde. Mas bem tarde não, que ainda bem que identificou. Não é tarde para se identificar e para tratar, gente. Nunca é tarde, tá bom? Mas, no meu caso, por eu ter uma pessoa, um profissional da saúde dentro da minha casa, foi um facilitador. Mas, infelizmente, nem todos têm essa mesma, no caso, essa chance que eu tive, né? De poder ajudar minha filha o quanto antes, para que lá na frente ela tivesse menos prejuízo para a vida dela num todo, né? Então, quero agradecer esse momento aqui, obrigada, que a gente está aqui com a doutora. Muito obrigada a você que está aí nos assistindo. E olha, não esqueça de se inscrever, não esqueça de compartilhar, de comentar, comente, porque a gente vai te responder. Olha, compartilha com quem se você gostou, e eu tenho certeza que sim, porque olha, isso daqui é assunto meu, é assunto nosso, é assunto de todos nós. Isso, cabe a todos nós, né? Exatamente. Nós somos parte dessa inclusão de uma sociedade que é diversa, independente de ter um laudo, um transtorno ou não, todos nós temos as nossas características, nossas possibilidades e limitações, e a gente se conhecer e respeitar isso e cuidar daquilo que é necessário é fundamental. É isso aí. Um abraço, tchau, Um abraço, tchau. Obrigada.